Olá, na aula de hoje nós vamos falar sobre o filo Annelida. Começando pela etimologia do nome Annelida, o nome do taxon ele é derivado do latim, que vem de annelus, que significa pequeno anel. Esse pequeno anel ele vai estar se referindo à segmentação, que a gente também chama de metamerismo, do corpo desse animal. Quando a gente olha o corpo de um anelídeo, como a gente pode observar na imagem, a gente vê que o corpo inteiro é formado por segmentos. Esses segmentos, eles são séries lineares, ou seja, um segmento atrás do outro, que vão ter esse formato de anel um pouco mais largo, e onde cada segmento vai ser separado por uma estrutura chamada de septa. Aqui na imagem a gente tem um dos representantes mais conhecidos do filo, que é uma minhoca, e a gente olhando o corpo, então a gente consegue observar essas séries lineares, né? Um segmento atrás do outro. E já que a gente mencionou a minhoca como um dos representantes mais conhecidos de anelídeos, a gente, juntamente com a minhoca, também vai ter, representando esse filo, os poliquetas e as sanguessugas. Onde a gente pode encontrar os anelídeos? A gente vai encontrar esses animais mais comumente vivendo no solo e também na água doce e no ambiente marinho, incluindo mares antárticos, ou seja, regiões mais geladas. Esses animais eles podem ser tanto errantes, ou seja, eles podem se movimentar muito durante a sua vida, ou podem ser sedentários. Significa que eles pouco vão se locomover durante a vida. Com relação à riqueza, ou seja, o número de espécies já conhecidas de anelídeos, a gente tem mais de 15 mil espécies já descritas. Aqui nessas imagens a gente consegue observar uma variação interessante de cor. As minhocas elas normalmente tendem a ter essa cor mais escura, mais marrom, puxado por vermelho também. As sanguessugas que são naturalmente mais escuras. E a gente tem os anelídeos marinhos, que esses sim a gente tem uma variação de padrão de coloração muito grande e também de padrão corporal. A gente consegue observar que o corpo desses animais marinhos, eles são mais estruturados, né? Eles apresentam mais estruturas ao longo do corpo se a gente comparar com as minhocas e as sanguessugas, que tendem a ter o corpo praticamente liso. Com relação ao tamanho e à forma dos anelídeos, eles podem ser tanto compridos quanto mais arredondados, e eles podem ser bem pequenos, variando de meio milímetro a 3 metros de comprimentos. Esses animais que chegam a ter esse tamanho maior de 3 metros, ou são as minhocas, né, minhocas gigantes, ou são anelídeos marinhos, mais comumente representando os poliquetas. O recorde atual de tamanho de minhoca hoje é para uma minhoca australiana do gênero Megascolides. A gente consegue observar aqui o tamanho relativo dela com o tamanho do homem que está segurando. Ela chega então a ter 3 metros. E aqui no Brasil, na Amazônia, a gente tem a minhoca do gênero Martiodrilus, que é uma minhoca grande também, mas ela é bem espessa, né? Ela é mais grossa do que as minhocas comuns que a gente encontra no solo. Partindo então para falar da anatomia dos representantes do filo Annelida, esses animais eles vão ter uma cabeça ou acron, que vai ser representada por uma porção anterior do corpo que a gente vai chamar de prostômio, e dentro desse prostômio a gente vai encontrar o cérebro desses animais. Na outra parte, né, na parte posterior do corpo, então lá no final, a gente vai ter o pigídeo, que é então a parte terminal do corpo dos anelídeos, onde a gente vai encontrar o ânus. Internamente, a gente vai encontrar um celoma. O celoma é um espaço, é uma cavidade corporal que vai estar revestida por mesoderma. Por causa disso, esses animais eles são chamados de celomados,
que é quando a gente tem o mesoderma, que é uma das camadas embrionárias que vão revestir tanto essa cavidade corporal quanto vai fazer o revestimento de todos os órgãos internos. Então, essa cavidade corporal chamada de celoma, em Annelida, vai estar preenchida com um líquido. Esse líquido vai dar a sustentação corporal dos anelídeos. Então, esses animais, obviamente, por serem invertebrados, não vão possuir esqueleto, porém, no celoma, que vai estar preenchido por um líquido, esse celoma, ele vai funcionar como esqueleto hidrostático. Então, o celoma aqui nos anelídeos vai ter função de sustentação corporal e também a gente vai encontrar uma participação desse celoma na excreção, circulação e na reprodução. Nessa próxima imagem, a gente tem uma minhoca dissecada e a gente consegue observar o sistema circulatório. O sistema circulatório em Annelida é do tipo fechado, onde a gente vai ter então todo o líquido passando internamente dentro de vasos sanguíneos. Em Annelida a gente vai ter dois grandes vasos principais, vai ser um vaso dorsal e um ventral, e outros pequenos vasos ao longo do corpo que vão formar uma rede. 5 vasos específicos localizados perto do prostômio, ou seja, perto da porção anterior do corpo, lá na cabeça, esses 5 vasos eles vão se contrair e vão funcionar como um coração. Então, são esses 5 vasos principais que vão auxiliar no bombeamento do sangue desses animais para o resto do corpo. Olhando o revestimento externo dos anelídeos, lá na epiderme, se a gente olhar muito de perto, a gente vai perceber que o corpo não é completamente liso. A epiderme vai apresentar várias cerdas ou crinas laterais que podem ser pareadas, ou seja, a gente vai ter sempre em número de 2, e são quitinosas, ou seja, são bem rígidas. A gente só não vai encontrar essas cerdas nas sanguessugas, mas a gente vai encontrar nas minhocas e nos poliquetas. Essas cerdas elas vão ajudar na locomoção desses animais e também para permitir que esse animal consiga se segurar no substrato e também para facilitar que ele se enterre no solo. Aqui a gente consegue ver bem melhor essas cerdas ou crinas. Na figura de baixo a gente tem então uma minhoca bem estendida que a gente consegue observar os segmentos corporais e em cada segmento a gente tem várias cerdas. Nessa epiderme a gente também consegue encontrar várias fibras nervosas, por isso que a gente fala que essa epiderme também é uma epiderme glandular. Por isso que esses animais eles têm uma reação muito rápida quando a gente toca o corpo, né, desses animais. Eles tendem a se contrair imediatamente por causa da presença dessas fibras nervosas. E embaixo dessa epiderme a gente encontra a derme, que pode ser mais ou menos espessa, aí vai depender do tamanho do corpo desse animal, do tamanho da espécie que a gente está falando. E em cima da epiderme a gente vai encontrar uma cutícula. Essa cutícula vai evitar a perda de água para o ambiente externo. E lá no começo a gente viu que esse é um animal que tem boca e tem ânus, consequentemente o sistema digestivo é completo. Com esse sistema completo então formado pela boca, que vai ser a entrada de alimento, o ânus, que vai ser a saída do alimento, a gente vai ter uma passagem desse alimento pela faringe, pelo estômago e pelo intestino. Dessa forma a digestão vai ser extracelular. Então, a digestão vai ocorrer lá no intestino desse animal. O sistema nervoso é do tipo ganglionar, onde a gente vai ter um gânglio dorsal, que seria o cérebro desses animais, e juntamente com vários outros gânglios e nervos que vão estar ligados por um cordão nervoso ao longo do corpo, só que agora esse gânglio ele vai ser ventral. E a excreção ela vai ocorrer em 2 etapas. A gente vai ter a primeira parte da excreção sendo feita
por um par de nefrídeos filtradores, chamados de metanefrídeos e de protonefrídeos. Em seguida, esse material ele vai ser levado para a cavidade celomática, lá para o celoma, que a gente já falou, e lá nesse celoma a gente vai encontrar um órgão chamado de nefróstoma. Esse nefróstoma é que vai fazer a filtração final das excretas. Toda essa parte de anatomia que foi falada até aqui, ela serve para todos os 3 grupos de animais representantes do filo Annelida. Serve para poliqueta, para as minhocas e para as sanguessugas. A partir de agora, a gente vai falar especificamente de cada uma dessas classes e aí sim a gente vai encontrar algumas variações, tá? Então, aqui em filo Annelida, a gente vai ter a classe poliqueta, representada pelos poliquetas, a classe oligoqueta, representada pelas minhocas, e a classe hirudínea, representada pelas sanguessugas. Oligoqueta e hirudínea estão dentro de um grupo maior chamado de clitelata, porque esse grupo, minhoca e sanguessuga, vão apresentar uma estrutura chamada de clitelo, e poliqueta não vai ter essa estrutura chamada de clitelo, que a gente vai ver mais para frente, tá? Iniciando então, falando da classe poliqueta, aqui a gente vai ter cerca de 9.000 espécies, sendo que a maioria são marinhas. Porém, a gente também consegue encontrar em menor número algumas espécies que vivem na água doce e no solo também. Com relação ao tamanho, a gente também vai ter uma variação muito grande em poliqueta. A gente vai ter indivíduos com cerca de 10 centímetros de comprimento e de 2 a 10 milímetros de diâmetros. Alguns indivíduos intersticiais, que são aqueles que vão viver literalmente enterrados no solo, pode chegar a ter apenas 1 milímetro. E alguns gêneros que são os mais conhecidos, por exemplo, o gênero Eunice nereis, são animais com mais de 1 metro. Aqui a gente tem uma representante do gênero Eunice, que chega a ter mais de 1 metro, e aqui de nereis. Nesse vídeo, no aquário, a gente tem o representante da Eunice, para a gente ter uma ideia do tamanho desse animal. Os poliquetas, então, vão formar um grupo de espécies marinhas que tem uma variação muito grande, além do tamanho, mas também nas formas e nas cores. A gente tem vermes que vão ser vermelhos, rosa, verde, e muitos, na verdade, são coloridos. A gente pode facilmente reconhecer um poliqueta pela presença de parapódios. Esses parapódios são apêndices que vão se assemelhar a remos, vão ficar ao longo do corpo, então, e são finas abas corporais, facilmente observadas em pares em cada um dos segmentos corporais dos poliquetas. Então, juntamente com os parapódios, os poliquetas eles vão ter olhos, antenas e palpos. Então, observando essas imagens, a gente consegue observar um par de olhos. Lá na porção mais anterior da cabeça, a gente consegue observar as estruturas menores ali afiladas, que são as antenas, e logo abaixo dos olhos, a gente tem as estruturas maiores, mais afiladas também, que são os palpos. Falando um pouco mais do parapódio, o parapódio ele é birreme, ou seja, ele vai ser dividido em 2, e ele ainda pode ter nele cirros, que são espinhos, e ainda cerdas. Na ilustração, então, a gente tem um segmento corporal, onde a gente tem um parapódio. A porção maior do parapódio é o notopódio. A porção menor do parapódio é o neuropódio. E aí, nesse parapódio todo, a gente consegue observar alguns cirros, né, que são alguns espinhos que podem ser dorsais ou ventrais, e também algumas cerdas. Isso vai ter uma variação muito grande dependendo da espécie que a gente estiver analisando. Aqui, por exemplo, em uma família de poliqueta, na família Amphinomidae,
que são vulgarmente conhecidas como poliquetas vermes de fogo, nesse parapódio, todas as cerdas vão possuir veneno, daí o nome verme de fogo. A gente já falou sobre isso, que todos os animais que são vulgarmente conhecidos como alguma coisa de fogo, normalmente são animais com algum potencial de causar acidentes aos seres humanos. Então aqui a gente tem esse exemplo, só que os acidentes com esse animal específico é muito raro, né? Não é um animal que vive em proximidade com banhistas, por exemplo. Então, normalmente esses acidentes vão acontecer com mergulhadores, né? Que vão para regiões mais afastadas, que vão realmente em busca de águas mais profundas. Então, não é tão comum a gente ter acidente com seres humanos com poliquetas. Porém, no caso de acidentes, essas cerdas elas acabam conseguindo penetrar a pele e vão causar algum tipo de reação alérgica. Mas a gente hoje não tem nenhum registro de óbito por causa de acidentes com poliquetas. Aqui nessa imagem a gente tem o resultado então de um encontro. A gente consegue ver lá no dedo cheio das cerdas. Como a gente disse, então, nessas cerdas a gente vai encontrar um veneno. O veneno ele é do tipo neurotóxico. Ele vai causar dor, vermelhidão e edema. Lembrando que edema é um inchaço. Já em outras espécies, esse parapódio ele pode estar modificado. Os cirros dessa espécie verde que a gente está observando, o cirro, em vez de ter o formato de espinho, esse cirro ele vai ter formato de uma placa. Essa placa a gente vai chamar de élitro e ela vai dar essa característica de escamas ao longo do corpo desses animais. Então, esses poliquetas que vão ter os cirros modificados em placas, eles são chamados de poliquetas vermes escamosos. E aqui no gênero Aphorita, é um gênero de poliqueta que são vulgarmente conhecidos como rato do mar. O corpo ele vai ser revertido por cerdas piliformes, que são cerdas em formato de agulhas, que vão sair dos parapódios. Então, esses exemplos ilustram para a gente a diversidade corporal em poliqueta. Falando então de outra característica interessante desse grupo, a gente vai falar da boca. A boca nos poliquetas é uma boca ventral, então ela vai estar localizada um pouco mais direcionada para baixo. E isso porque ela não vai estar localizada no prostômio, que, como eu disse antes, é a região anterior do corpo onde a gente encontra a cabeça desse animal. A boca ela vai estar localizada entre o prostômio e o peristômio. O prostômio, então, é onde a gente vai encontrar os olhos, as antenas e os palpos, e o peristômio, ele está relacionado ao primeiro segmento corporal, que é o primeiro segmento verdadeiro do corpo, onde a gente vai encontrar os parapódios, cirros. Aqui nesse vídeo a gente consegue observar a abertura da boca de um poliqueta marinho. Com relação à locomoção, a gente vai ter também uma variação muito grande dependendo da espécie que a gente vai observar, mas esses animais eles conseguem se locomover via rastejamento, utilizando os parapódios e as cerdas. Conseguem também utilizar o parapódio para nadar, né? Então eles podem ter uma locomoção feita via natação, também ondulação, a partir de cílios corporais, e alguns conseguem inclusive utilizar a faringe. Eles vão então colocar a faringe para fora, segurar o substrato com essa faringe e puxar o corpo. Então aqui a gente tem vídeos de alguns poliquetas fazendo a locomoção por natação. E tem um grupo muito interessante da gente falar, que são os poliquetas tubícolas, que são poliquetas que não vão se locomover, que é o grupo sedentário de poliquetas. Esses animais eles vão viver enterrados em buracos e normalmente esse buraco ele vai ter uma forma de U. E como esse poliqueta tubícola ele não vai nadar,
os parapódios vão estar reduzidos e vão apresentar cerdas em formato de gancho, que a gente chama de uncinhos, que vão funcionar para sustentar esse animal dentro do buraco. A gente também não vai encontrar nenhum tipo de apêndice sensorial, então a gente não vai ter nem antena nem o palpo no prostômio desse animal. E outra coisa interessante é que a toca, ela é normalmente ornamentada. Aqui então nessa imagem a gente tem o buraco onde um poliqueta tubícola vive e a gente consegue ver a ornamentação, né? Então a gente tem pedras, pedaços de conchas fazendo a ornamentação da toca desse poliqueta. Aqui também a gente tem então uma toca toda recoberta por pedrinhas e por pedaços de conchas. Nesses vermes tubícolas a gente encontra representantes de 3 famílias: a família Sabellidae, Serpulidae e Spirorbidea. Essas famílias possuem vermes que a gente chama de vermes leques ou vermes espanadores de pó, porque na porção anterior, lá no prostômio, a gente vai encontrar palpos tentaculares que vão formar uma coroa ao redor. E cada palpo tentacular, ele também vai ter um formato de pena. Então a gente consegue ver várias ramificações nesses palpos tentaculares. A gente chama essas ramificações de radíolos. Esse radíolo, ele vai permitir o aumento da área de superfície desses tentáculos. Isso vai ajudar na troca gasosa e também vai ajudar na captação de pequenas partículas de alimento. E aí, a partir desses radíolos, as partículas de alimento que vão ficar ali presas, essas partículas vão em direção à boca do animal. E já que a gente está falando da alimentação, a maioria dos poliquetas são, na verdade, predadores. Como a gente viu antes, a gente viu o tamanho da boca, né, de algumas dessas espécies marinhas e também viu a possibilidade de que a faringe pode sair para fora, e essa faringe eversível a gente também pode chamar de probóscide. A gente tem muitas espécies que são carnívoras e que vão utilizar essa faringe e a presença de mandíbulas fortes para fazer a captura de alimentos. E esses alimentos podem ser bem maiores, então podem ser peixes, podem ser caranguejos, siris, animais bem maiores. Algumas dessas espécies vão possuir nas mandíbulas veneno, então vão conseguir inocular o veneno a partir do momento que eles fazem a captura da presa. Então aqui a gente tem vários vídeos mostrando então a mandíbula poderosa e como algum desses vermes poliquetas carnívoros fazem a predação. Além disso, a gente também tem poliquetas que, além de serem carnívoros, eles podem ser herbívoros, onívoros ou detritívoros. E alguns grupos, como que a gente está observando aqui na foto, que também é um verme sedentário, um verme que vive em toca, eles vão apresentar uma faringe especializada que possuem tentáculos contráteis e são tentáculos bem longos. E normalmente esse grupo vai deixar o tentáculo para o lado de fora da toca e pequenas partículas de alimento vão ficar presos ao longo desse tentáculo. E aí depois esse animal ele vai retrair o tentáculo e vai fazer a coleta dessas partículas de alimento. Esses vermes de toca, vermes tubícolas, vermes sedentários que têm esses tentáculos grandes, longos, eles também são chamados de vermes espaguetes. E cada tentáculo desses vermes pode chegar a ter cerca de 1 metro. E para finalizar, esse grupo de vermes que vivem em tubo, em toca, a gente tem um outro grupo que não vão possuir esses tentáculos e não vão possuir aquela coroa de radíolos, que são animais do gênero Chaetopterus,
que eles vão possuir logo abaixo do prostômio, a gente vai ter lá nos parapódios os notopódios modificados em forma de asa e de leque. E esse animal vai utilizar esses notopódios em forma de asa e de leque para fazer a água que está do lado de fora dessa toca entrar com uma velocidade maior, passando pela entrada da toca e saindo pelo outro lado da toca, tá? Então, à medida que esse leque e essa asa batem, a água que vai passando no corpo do animal vai trazendo partículas de alimento. Lá internamente, a gente vai ter uma bolsa mucosa, uma bolsa cheia de muco, onde a água vai passar através dessa bolsa. Todas essas partículas vão ficar presas nesse muco e em seguida o animal vai se alimentar do que ficou preso ali. E dentro de poliquetas a gente tem um outro grupo de animais chamados de equiura, que são vermes que vão ter a cutícula muito fina e que também vivem enterrados, mas que eles são muito consumidos na região asiática como alimento. São animais que vão variar de 15 a 50 centímetros e eles são os únicos anelídeos que não vão ser segmentados. Aqui então a gente tem vários equiuras e aqui um vídeo da preparação desse animal para alimentação. E para finalizar a parte de poliqueta, a gente vai falar da reprodução. A reprodução ela pode ser assexuada ou sexuada. Na assexuada, a gente vai ter a fragmentação do corpo de um indivíduo adulto, em seguida a regeneração. Então, a gente vai ter um indivíduo adulto, parte do corpo vai se desprender e vai se regenerar em um outro indivíduo. E na reprodução sexuada, os poliquetas são dioicos. Então, a gente vai ter o macho e a fêmea. A fecundação pode ser externa ou interna. O resultado, então, do embrião é uma larva do tipo trocófora. E a gente tem que falar de um processo que ocorre na reprodução sexuada, que é chamada de epitoquia. Que o que acontece? A gente vai ter um indivíduo que, enquanto ele é imaturo, ele é chamado de átoco. E esse indivíduo, ele é imaturo, ele não vai ter produção de gametas e a única coisa que ele vai fazer durante a sua vida é procurar alimento. Porém, em determinado momento, ele pode dar origem, lá no próprio corpo dele, uma parte chamada de epítoco. Essa parte, ela vai ser única e exclusivamente gerada para a reprodução. E esse epítoco não é simplesmente uma parte só do corpo. Esse epítoco, ele tem olho, tem cirros, tem parapódios. O epítoco é a parte do corpo de um átoco que vai fazer a reprodução. Esse epítoco, ele consegue nadar e em determinadas épocas do ano, a gente vai ter um processo chamado de enxameamento, que seria o período de acasalamento desses poliquetas, onde esses epítocos vão ficar mais próximo da superfície da água e é onde vai ocorrer então a fecundação. Aqui nessa imagem a gente tem um indivíduo maior, que é o átoco, e o resto do corpo a gente pode observar os epítocos. Então, são várias partes do corpo desse animal que a gente consegue observar também, por exemplo, os palpos, as antenas. Aqui, nesse vídeo, a gente consegue ver a parte do processo de enxameamento, onde a gente tem vários epítocos. Aqui a gente tem, então, uma imagem do processo de fecundação. E a gente tem uma outra informação interessante com relação a esses epítocos. O epítoco, então, é a parte do corpo do animal, do poliqueto, onde a gente vai encontrar os ovos. E a gente sabe
que os ovos de alguns animais, eles são apreciados em algumas culinárias humanas. Então, o que acontece com esses epítocos, especialmente de uma espécie, da espécie chamada de Eunice viridis, que é uma espécie de poliqueta, também chamada de verme palolo, esses epítocos dessa espécie de verme palolo é considerada uma iguaria. Isso lá na região da Samoa. Então, o que acontece é que os moradores daquela região, eles sabem qual é o período de enxameamento, que é quando tem, então, todos esses epítocos mais próximos da superfície da água realizando esse acasalamento, e esses pescadores, eles vão lá e fazem a coleta desse verme palolo. Essa coleta, ela é bem específica por causa do tempo curto que esses pescadores têm para fazer essa coleta. É normalmente em novembro e só durante 2 dias antes da lua cheia. Aqui a gente tem então vários epítocos desse verme palolo. Aqui a gente tem mais imagens, né, do verme sendo coletado. E como é que ele é consumido? Ele pode ser consumido fresco, então diretamente, né, colocado na boca para ser comido cru, ou acompanhado de uma bolacha, pode fazer patê, ele pode ser também congelado, só fritado, né? Dá para fazer sopa, como a gente também observa nessa imagem. Partindo agora então para a classe Oligochaeta. Na classe Oligochaeta a gente encontra as minhocas, que, como a gente sabe, são majoritariamente terrestres. E a gente também pode encontrar algumas espécies que vivem em água doce. Ao todo, a gente chega a ter mais de 4.000 espécies de oligochaetas descritos. A principal característica, então, de oligochaeta, das minhocas, é esse corpo cilíndrico, né, vermiforme, alongado. Olhando o corpo, a gente visivelmente consegue observar os segmentos, que são os anéis externos. E a gente sabe, então, que internamente cada anel desse, ele vai estar dividido pelo septa. Nos oligochaetas, a gente não vai ter o parapódio, que a gente viu que é característico dos poliquetas, e também nenhum tipo de apêndice sensorial no prostômio, que é o que a gente encontra em poliqueta, né? Em poliqueta a gente tem olhos, a gente tem as antenas e a gente também tem os palpos. Em oligochaeta a gente não vai ter nenhuma dessas estruturas. Porém, em um único gênero de espécies de água doce, especificamente no gênero Estilaria, a gente vai encontrar o corpo desse animal com algumas estruturas externas, especialmente um único tentáculo saindo do prostômio, tá? Mas fora esse gênero Stellaria, todos os outros oligochaetas não vão possuir nenhum tipo de apêndice sensorial. Outra característica importante em oligochaeta é o clitelo. Eu disse que oligochaeta e Hirudinea fazem parte de um grupo chamado de Clitellata por causa da presença do clitelo. E o que é o clitelo? O clitelo é essa massinha mais gordinha no corpo das minhocas que a gente consegue facilmente observar e é uma estrutura reprodutiva. Essa massinha, ela é uma massa glandular, ou seja, a gente vai encontrar células glandulares, especificamente células secretoras, que vão ter a função de secretar muco com 3 funções diferenciadas. Todas essas funções do muco oriundos do clitelo vão fazer parte da reprodução desses animais. Então a gente vai voltar a falar dessas funções mais para frente. Ainda em oligochaeta, a gente vai encontrar internamente 2 outras estruturas. Uma é o papo, que é uma estrutura que vai servir para guardar alimento, e a moela, que é uma estrutura que vai triturar alimento. E qual é esse alimento, né? E o que os oligochaetas comem? Eles são comedores de substrato. Eles vão comer, no caso, por exemplo, das minhocas, vão comer terra. E a terra que entra como alimento
nas minhocas vai dar origem ao famoso humus. Então, o humus de minhoca nada mais é do que a sua excreção, o resultado final da sua excreção. Todo o alimento que a minhoca ingere, no caso a terra, essa terra ela vai ser decomposta internamente, né? Ela vai ser preparada e ela vai resultar em uma matéria orgânica muito rica, né? Então vai resultar em adubo. Falando agora da reprodução, a reprodução em oligoqueta pode ser do tipo assexuada ou sexuada, que é a mais comum. Na assexuada também vai ocorrer a fragmentação, seguido da regeneração. E na sexuada, que é a mais comum, a gente vai ter os indivíduos hermafroditas. Então, a minhoca, por exemplo, ela vai ter os dois tipos de gametas no corpo. Só que a minhoca, ela não consegue se autofecundar. Ela vai precisar de uma outra minhoca, também hermafrodita, e ela vai realizar a fecundação cruzada. Então, uma minhoca vai passar o gameta masculino para fecundar o óvulo da outra minhoca. Então, aqui a gente consegue observar essa fecundação cruzada. Então, as duas minhocas elas vão ficar pareadas e a gente consegue ver ali nas minhocas duas massas com uma coloração mais diferenciada, que é o clitelo. O clitelo, como eu disse antes, vai ter três funções. A primeira função é a produção de um muco que ajuda na cópula. Esse muco vai permitir a passagem mais facilitada do gameta masculino para outra minhoca. Aqui nessa imagem a gente consegue ver, próximo ao clitelo, uma massa mais esbranquiçada, que é esse muco que vai permitir a passagem do gameta de uma forma mais facilitada. E no final, quando a gente já tem a fertilização, né, o clitelo vai produzir um casulo, né? Então, o clitelo vai secretar um outro muco por cima dele, né, na porção externa do corpo desse anelídeo, e esse muco ele vai indo em direção à saída do corpo da minhoca. E lá, antes desse muco sair completamente, o embrião vai ser colocado lá dentro. Com isso, a gente vai ter a formação, então, de um casulo. Então, aqui a gente consegue ver vários casulos de minhoca. Esse casulo, então, ele foi originado desse muco secretado pelo clitelo e lá dentro a gente vai ter um embrião. Aqui a gente também tem mais imagens. Aqui a gente tem a imagem completa, né, do casulo e dentro a gente consegue ver já o embrião sendo desenvolvido. E a outra função, então, a terceira função do clitelo é a produção de albumina. Enquanto esse casulo está sendo formado ao longo do corpo da minhoca em direção à saída, também está sendo secretado albumina internamente, tá? Então, quando esse casulo sai o casulo, dentro do casulo vai ter a albumina. Essa albumina serve como fonte de alimento para o embrião que vai ficar lá dentro. Partindo agora para a última classe de Annelida, a classe Hirudinea, a gente vai falar das famosas sanguessugas, né? Aqui, então, a gente tem sanguessugas que podem ser tanto de água doce, inclusive a maioria das espécies a gente encontra na água doce, mas a gente também pode ter algumas sanguessugas marinhas e outras sanguessugas terrestres. Aqui a gente já tem um número bem menor de espécies em comparação com oligoqueta e poliqueta. Aqui a gente tem cerca de 500 espécies de sanguessugas descritas. E uma das principais características que todo mundo lembra da sanguessuga é com relação à sua alimentação, né? Todas as sanguessugas, elas são carnívoras ou hematófagas, ou seja, ou vão se alimentar ativamente de carne ou, na sua maioria das vezes, vão se alimentar de sangue, né? As sanguessugas, elas são sugadoras de sangue. E essas sanguessugas, elas tendem a ser ectoparasitas, então elas vão ficar grudadas fora do corpo dos animais.
Como disse antes, oligoqueta, representado pelas minhocas, e irudínia, representado pelas sanguessugas, elas estão num grupo maior, chamado de clitelata, pela presença do clitelo. Então, aqui é importante a gente fazer uma diferenciação dos irudíneos e dos anelídeos, né? Irudínia dentro de todos esses grupos de anelídeos, é o mais diferente. As sanguessugas, elas têm uma semelhança corporal maior com as minhocas, porque elas não vão apresentar também nem os parapódios e nem apêndices na cabeça, que são duas características que a gente viu que ocorrem nos poliquetas. Porém, diferente das minhocas, sanguessugas não vão possuir aquelas serdinhas ao longo do corpo, tá? Com relação ao tamanho, a gente também vai ter uma variação. A maioria vai possuir entre 2 a 5 centímetros, mas a gente também pode encontrar indivíduos bem menores com 1 centímetro ou bem maiores com 12 e 30 centímetros. Na imagem à esquerda, a gente tem uma das sanguessugas mais conhecidas, que são as sanguessugas que são utilizadas medicinalmente, que a gente vai falar mais pra frente, que é da espécie Hirudo medicinalis. Porém, aqui nessa imagem, a gente consegue ver uma das maiores sanguessugas do mundo, que é uma espécie, inclusive, amazônica, né? Então, a gente encontra ela aqui no Brasil, que é a espécie Ementeria guiliani. Com relação à cor das sanguessugas, a gente reconhece sempre aquela sanguessuga mais escura, mas a gente também pode encontrar sanguessugas que são vermelhas, marrons, verde. Algumas vão ter um padrão mais listrado, outras são pintadas. Essa sanguessuga vermelha que a gente está olhando, por exemplo, é uma sanguessuga terrestre. Falando então das outras características anatômicas das sanguessugas, elas vão possuir o corpo achatado dorso-ventralmente e bem afunilado na extremidade anterior. A gente vai encontrar duas ventosas, né, que são os sugadores, uma ventosa anterior e uma ventosa posterior. A ventosa posterior, ela vai estar localizada ventralmente e ela tende a ser maior do que a anterior, que vai ficar circundando a boca do animal. E todas as sanguessugas vão possuir 34 segmentos. Aqui nessas imagens a gente tem um close da região anterior, né? Então da boca e da ventosa desses animais. Na cabeça a gente vai ter 4 segmentos. Então o prostômio ele é reduzido, né? Então ele vai ser bem menor, é uma cabeça curta. A gente pode encontrar vários olhos e os olhos estão em aspas porque não são olhos verdadeiros, são células fotorreceptoras, então vão conseguir identificar a intensidade, então tá mais claro, tá mais escuro. E é nessa cabeça que a gente vai ter a primeira ventosa, né? Que é a ventosa anterior. Depois desses 4 segmentos que vão formar a cabeça, a gente tem 21 segmentos que vão formar o tronco do corpo. Aí a gente vai ter a região pré-clitelar, ou seja, a região que é relacionada antes do clitero aparecer. A gente vai ter a região do clitelo, que é pouco evidente, que vai ter a mesma função que a gente falou do clitelo das minhocas, e depois a região pós-clitelar. E depois do tronco, a gente tem a porção final do corpo com mais 7 segmentos. É aí que a gente vai encontrar a ventosa posterior, que é maior do que a ventosa anterior, que a gente localiza na boca, e também o ânus. Nessa imagem a gente consegue ver bem nítido a ventosa posterior desse animal. E algumas outras características corporais, as sanguessugas também vão possuir uma cutícula e vão possuir músculos poderosos. Então é um animal bem musculoso, tá? E isso vai estar relacionado à sua locomoção, né? Esse animal tem uma locomoção bem mais diferenciada, porque ele vai necessitar do ancoramento das ventosas no substrato para se locomover. Então, junto com essas ventosas e com esses músculos poderosos, que é possível a locomoção das sanguessugas. Aqui nessa imagem a gente consegue ver o ancoramento para a locomoção da sanguessuga.
E além disso, no ambiente aquático, as sanguessugas elas conseguem nadar muito bem. Com relação ao transporte interno, falando então do sistema circulatório, as sanguessugas elas vão ter um sistema circulatório um pouco mais diferenciado por causa da presença de vários seios e de vasos interconectados. E com relação à troca gasosa, ela ocorre através da superfície corporal das sanguessugas, tá? Só tem uma única família que vai apresentar brânquias. Então, a maioria das sanguessugas vão fazer a troca gasosa através da própria superfície do corpo. E o que tem de realmente mais importante com relação ao sistema interno das sanguessugas é com relação ao seu sistema digestivo. A gente vai ter então, saindo da boca, indo em direção ao estômago, a gente vai ter um esôfago curto e um estômago muito longo, tá? Então a gente consegue olhar nessa ilustração que quase toda a parte interna da sanguessuga é composta pelo estômago. E esse estômago ele vai ser ramificado, né? Então a gente vai ter cerca de 1 a 11 pares de secos laterais. Tudo isso para aumentar a superfície interna do estômago. Em seguida, a gente vai ter o intestino simples, ou também com a presença de 4 pares de secos laterais e um reto curto que vai abrir para o ânus. Internamente, a digestão do alimento das sanguessugas vai ser muito facilitado por uma flora bacteriana simbiótica. Então, lá dentro desse estômago e do intestino das sanguessugas, a gente vai ter uma série de bactérias que vão ajudar a digestão desse grupo. E com relação à água, né, essa água interna, ela vai ser regulada a partir de nefrídeos. Então, os nefrídeos vão participar da parte de osmorregulação das sanguessugas. Falando agora das estruturas para alimentação, a gente pode encontrar sanguessugas que vão apresentar uma probóscide, ou seja, uma estrutura em forma de tubo muscular revestido por cutícula que pode sair da boca em direção ao ambiente externo. Então essa probóscide ela pode ir e voltar. Ou a gente também pode ter uma cavidade bucal com lâminas. Então são 3 mandíbulas laminares especializadas em cortar a carne do hospedeiro, tá? E adicionalmente a gente vai ter as glândulas salivares, que a gente vai encontrar ou próximo à probóscide ou na mandíbula, e é essa glândula salivar que vai secretar um anticoagulante. Esse anticoagulante é conhecido como hirudina. Essa hirudina, então, não vai permitir a coagulação do sangue do hospedeiro. Se não permite a coagulação, esse sangue vai ficar jorrando até que o efeito da hirudina pare. Aqui a gente tem uma sanguessuga que tem a probóscide, aqui também, e no caso aqui uma sanguessuga que vai ter as 3 lâminas mandibulares. Se a gente olhar essas lâminas mais de perto, a gente consegue ver uma série de pequenos dentinhos que vão facilitar no corte da carne. Aqui a gente tem então a imagem de como funcionam essas lâminas. E voltando então a falar da alimentação em si, né? Quais são as presas das sanguessugas? A gente já viu que elas são predadoras e que a maioria é ectoparasita hematófaga, então vão se alimentar de sangue e vão ficar do lado de fora do hospedeiro. E nesse caso, quem que a gente vai ter como hospedeiro, né, como vítima? Podem ser desde invertebrados, como outros vermes, caramujos, crustáceos, insetos e larvas, quanto como vertebrados, como peixe, tubarão, arraia, anfíbios, tartarugas, cobra, jacaré, crocodilo, aves e mamíferos como nós, né? Os próprios seres humanos podem acabar sendo utilizados como fonte de alimento para as sanguessugas. Então aqui a gente tem alguns seres com as sanguessugas presas no corpo. As sanguessugas, elas, apesar de serem ectoparasitas, elas não têm uma preferência por local em si, né? Então onde que elas vão se fixar.
Então a gente pode acabar encontrando, por exemplo, no caso aqui desse crocodilo, as sanguessugas na boca, né, na parte interna da boca. Durante a sua alimentação, uma sanguessuga, como a gente viu pelo tamanho do estômago e por aqueles secos laterais, ela pode aumentar a sua área corporal de 2 até 10 vezes o tamanho do seu corpo. O indivíduo, por causa da hirudina, pode ficar sangrando por até 3 dias, aí isso depende muito do indivíduo, né, que foi exposto a essa hirudina. E normalmente, após se alimentarem bem, essa sanguessuga ela pode ficar meses até sem voltar a se alimentar. Aqui a gente tem então, por exemplo, a retirada de uma sanguessuga do nariz de uma pessoa que provavelmente mergulhou em um local que tinha uma presença de sanguessuga e acabou entrando, né? E com relação à reprodução, a reprodução ela é sexuada e aqui a gente também encontra novamente os indivíduos hermafroditas. Cada indivíduo vai ter um par de ovários e até 4 testículos e a fecundação é por impregnação hipodérmica, ou seja, a gente vai ter a passagem de um gameta através da própria pele do animal, da própria epiderme. E o clitelo, apesar de ele existir nas sanguessugas, a gente só consegue ver ele realmente no corpo quando ocorre o acasalamento. Aqui a gente tem uma sanguessuga já com os ovinhos, né, com o embrião dentro. Aqui também são várias imagens com os embriões, né, em vários estágios. Inclusive aqui nessa foto maior a gente já tem as sanguessugas jovens já sendo desenvolvidas aqui também. E aqui são alguns casulos, né? O desenvolvimento, então, ele é direto com a formação de um casulo pelo clitelo. Então, aqui nas sanguessugas, o clitelo vai ajudar na formação do casulo e de dentro do casulo vai sair já uma sanguessuga jovem que só vai crescer e virar um adulto. Como a gente consegue observar aqui na foto, em cada casulo pode ter mais de uma sanguessuga sendo desenvolvida, tá? E com relação à classe hirudínea em si, com relação à sua taxonomia, existem 3 subclasses, tá? A gente tem a subclasse Branquiobidélida, onde as sanguessugas elas tendem a ser hospedeiros de lagostins. A subclasse Acantobidélida, que elas parecem um pouco com os oligoquetas. A gente pode encontrar sanguessugas hospedeiras de peixes. E a subclasse Euirudínea, onde reúne a maioria das espécies conhecidas de sanguessugas. Então, falando rapidamente dessas subclasses, a gente tem aqui a subclasse Branquiobidélida, como eu já disse, tendem a ser hospedeiros de lagostins. A gente consegue ver, então, a sua estrutura corporal que foge um pouco daquela estrutura corporal que a gente tende a lembrar quando pensa de uma sanguessuga. A gente vê, então, aqui um lagostim com várias dessas sanguessugas na sua pinça. A outra subclasse é a Acantobidélida, hospedeira de peixes, né? Então, a gente tem aqui essas espécies presas nas nadadeiras. E a gente tem a subclasse Euirudínea, né? Que é aqui que a gente tem aquelas espécies mais conhecidas de sanguessugas. Então aqui a gente tem uma parasitando um sapo. E aqui a gente tem 2 ordens. A ordem Rhincobidélida, que tende a ser hospedeira de tartarugas, peixes marinhos, alguns invertebrados e vertebrados de água doce, e que vão possuir aquela probóscide eversível, né, que pode sair do corpo para alimentação. E a ordem Rhincobidélida. E é aqui que a gente vai encontrar as famosas sanguessugas medicinais. Aqui elas vão possuir as mandíbulas, né, com aquelas lâminas que a gente já observou. Aqui, então, a gente tem a espécie mais conhecida e mais estudada, principalmente na área médica, que é a Hirudo medicinalis. É essa aqui que a gente vai utilizar
tanto na parte de reparação de cirurgias, reparação de alguns membros, quanto para fazer outros tratamentos estéticos, né? Então aqui nesse vídeo a gente tem a utilização das sanguessugas para um tratamento, e aqui a gente tem elas sendo utilizadas para restauração, né, de uma orelha que foi partida, né? Então a gente tem aqui no caso das sanguessugas que são utilizadas para essa parte de restauração ou para permanência daquele tecido vivo, para evitar a necrose, elas são utilizadas por causa justamente da sua ação anticoagulante. Então, o que vai acontecer? A sanguessuga ela vai ficar ali naquela ferida ou próximo aonde o tecido precisa cicatrizar e não vai permitir, por causa da iridina, né, que é o anticoagulante, não vai permitir que o sangue se coagule. Quando ele não permite que o sangue se coagule, ele acaba incentivando que aquele vaso sanguíneo se reconstitua, né? Então, que ele continue jorrando sangue e, eventualmente, o sistema imunológico da pessoa vai ajudar na reconstrução daquele vaso sanguíneo e também na criação de outros vasos sanguíneos. Com isso, esse tecido dificilmente vai morrer, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. A aula termina por aqui. Bons estudos!